Nação quadrangular de Barcarena, do Pará e do Brasil e do mundo. Nosso podcast Papo e Louvor está iniciando hoje, tendo a honra de ter conosco o missionário, fundador da igreja em Portugal, reverendo Valdir Batista. Reverendo, suas saudações, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra para mim estar aqui no podcast Papo e Louvor, Barcarena, né? Incrível, como Deus é bom. Me deu esse privilégio hoje à noite de estar aqui contigo, Paulinho. Agradecer ao pastor Paulo César pela oportunidade de ter vindo aqui hoje à noite, nesse dia incrível, nessa igreja incrível. E um alô também a todo o pessoal aqui da técnica, né? O Daniel, o Caio, essa gente querida que está aqui a trabalhar. Pastor Valdir, eu gostaria de ouvir um pouco da história do casal Lene e Valdir Batista, esse casal de missionários. Como foi que começou essa história? Conte-nos aí como foi que começou essa relação, aonde foi que o senhor conheceu? Dê para nós aí um pouco desse... Olha, foi milagre, viu? Milagre? Olha, muito grande. Ainda mais porque, olha, eu vou logo te dizer que a Lene chegou para mim e disse assim, eu convidei ela para jantar, né? Vou depois te contar, mas eu te dizer isso, convidei ela para jantar. E ela, no jantar, ela olhando para mim lá, comendo comigo, ela disse assim, eu nunca na minha vida vou casar com um pastor. Né? Ela falou isso? Falou. Então, mas a Lene eu conheci num dia que eu estava fazendo as Jopes e estava ali já 30 anos, encalhado, né? E já sem muita esperança, né? Então, ela apareceu numa noite linda, maravilhosa, e eu falei para o Marcos Benson, Marcos, eu vou casar com aquela menina ali, né? Marquinho. Aí disse assim, quem é? Eu disse, eu não sei, né? E quando acabou o evento, eu fui ver que ela era irmã de uma amiga minha. Então, já peguei contato, endereço e apareci na casa dela já, né, investindo pesado, né, disposto a não perder a bênção que eu via diante de mim. E já se vão 30 anos de casado quase, 3 filhos maravilhosos, e foi assim que eu conheci a dona Lene, uma mulher incrível que tem investido muito no ministério e na minha vida. Pastor, a gente sabe que o ministério missionário, ele é um ministério que, se a mulher não for sábia para edificar a sua casa, ele vai ter, além das outras adversidades, algumas que a gente sabe que só o Espírito Santo para nos direcionar. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, porque a gente sabe que a experiência de vocês começa com a coordenadoria de jovens, não é verdade? Como foi que foi ter casado e assumir a coordenadoria de jovens nacional? Conte para nós um pouco da experiência. Isso tudo foi conjunto, realmente. Por exemplo, eu casei, eu assumi a coordenadoria de jovens em março e em julho nós casamos. Então, duas coisas novas. Duas coisas novas. E novas mesmo e desafiadoras, porque é você entrar numa relação e você estabelecer um trabalho. Então, a Lene, ela foi fundamental, porque ela colocou-se à disposição do meu ministério. Ela colocou-se à disposição de Deus para me servir, para me acompanhar, como realmente aquilo que a Bíblia define a mulher como uma ajudadora, né? Então, o meu ministério eu devo à dona Lene, eu devo a ela. Isso é muito lindo, né, pastor? E é verdade, entendeu? Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, e também isso não é aquela declaração que a gente faz apenas porque está a dizer e quer falar. Não, a Lene realmente ela é decisiva, porque para eu ser, às vezes, o que eu quero ser e preciso ser, e tenho que ser, ela tem que se anular. E a história dos mais de 150 mil quilômetros, pastor? Percorrido por todo o Brasil. Esse Brasil. É verdade. Conte para a gente. Nós não tínhamos filho, então não queríamos ter filho. E para tornar a geração forte, essa força que tornou-se, mesmo depois de 25 anos, está aí geração forte ainda em evidência, nós tínhamos que sair pelo Brasil e levar esse nome. Então, só tinha uma maneira de fazer isso, entrar num carro e ir. Eu só não fui em 2 estados do Brasil. Quais foram? Acre e Alagoas. Por quê, pastor? O Acre eu cheguei perto. Rondônia? Estava em Rondônia, em Porto Velho, e eu sofri um acidente no banheiro, na casa de banho, e cortei os 2 pés. Né? Então, levei quase que fico realmente sem os dedos todos. Sofri um acidente e num dia, e voltei para casa. Então, estava com passagem para o Acre comprada. Eu ia fazer Rondônia, Porto Velho e Rio Branco. E daí tive que voltar para São Paulo, né? Numa cadeira de roda, 30 dias sem poder andar. Então, foi o único lugar que eu não fui. Mas os outros todos andei, voltei,
repetidamente e estabelecendo a visão Geração Forte. Pastor, eu gostaria que você contasse um pouco sobre esse ministério do senhor em Castanhal, no Pará. Conte um pouco da sua história do ministério do pastor Valdir Batista no estado do Pará, porque a gente sabe que o senhor esteve em Cametá, aqui no nosso município, em Barcarena, há 38 anos atrás, o senhor esteve também. O senhor é um pioneiro da igreja no Pará, é um dos jovens, um dos primeiros pastores jovens da igreja quadrangular do Pará. E nós queremos que o senhor nos contasse um pouco das suas experiências nas nossas terras paraenses. Tu sabes, Paulinho, que Castanhal eu acho que foi o grande momento da minha vida, porque tudo na minha vida aconteceu muito rápido. De repente eu estava no mundo, viajando pelo mundo, eu tornei-me também coordenador de jovens sul-americano. Quantos países, pastor? 13 países, eu liderei 13 países e jovens sul-americanos. E conheceu quantos países, pastor Valdir? Hoje, no total? Não, naquela época. Naquela ainda, época eu conheci dos 10 países. 10 países? É. Hoje eu conheço mais de 30 países, eu acredito, já tive ao Japão, Estados Unidos, já andei muito, né? Mas, naquela época, eu tinha, então, essa ideia, né, de fazer a obra de Deus no Brasil, de levar. E, então, foi fundamental que eu pudesse... a pergunta inicial para... Sobre o seu ministério no Pará. No Pará, isso, desculpa. Então, o que acontece? Castanhal foi onde eu parei. Eu tornei-me pastor de pastores, coisa que eu nunca tinha sido. Que é o superintendente regional, né? Fui pastorear uma igreja, de facto. Quando eu cheguei em Castanhal, Paulinho, tinham 7 igrejas quadrangulares. Quando eu saí de lá, eram 27 portas abertas dentro da cidade de Castanhal. Quanto tempo, pastor Valdir? 9 anos de ministério quase ali vividos em Castanhal. Sou cidadão castanhalense. Seus filhos nasceram lá? Só a Raquel, que nasceu. Rebeca e Rafael nasceram em São Paulo. E a Raquel nasceu ali. Então, Castanhal foi assim o ápice da minha vida, né? Eu lembro. Onde foi eu pude me estruturar como líder, né? Então, tinha corrido muito. E ali eu parei. O senhor me permite contar uma particularidade de Castanhal, pastor? Claro. Lembrá-lo. Eu estou aqui com um boto Geração Forte. Esse boto aqui, ele está escrito: o cordão de 3 bordas não se quebra facilmente. Esse é um seminário que o pastor Valdir e o missionário Frank criaram em Castanhal para a liderança local. E, na época, em 2005, o pastor Valdir e o pastor Pedro, que era meu líder, nos levou a Castanhal e nós tivemos o encontro de aliança. Uhum. Eu fiz questão de vir com esse boto para lembrá-lo, porque foi tão impactante para a minha vida participar, e hoje ainda é muito importante e impactante na minha vida ministrar. Eu já ministrei todas as palestras do Seminário de Aliança. Isso foi um momento mágico, né, Paulinho? Porque, sinceramente, foi um divisor de águas, como um encontro com Deus. É assim, né? Por exemplo, tocaste no Franklin, né? Ninguém é líder sozinho. Não. Então, eu tive também a sorte de, em Castanhal, ter uma grande equipe. Uma equipe muito boa. Muito grande e muito boa. Primeiro porque eu tinha a igreja sede, que havia crescido muito. Eu tinha as 60 igrejas do campo que eu liderava. Eram mais cidades. 60 igrejas. Porque era... E outras cidades, não era só Castanhal, São Domingos, né? São Miguel, São Francisco, Curuçá, Marapanim, toda aquela região ali toda Aquela pertencia... região do Nordeste. Nordeste, pertencia a Castanhal. Então, depois eu fui ser secretário de governo. Então, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu era pai, eu era marido. Pastor local, pastor de pastores. E tudo. Então, como? Uma grande equipe. Então, o encontro de aliança, ele nasceu exatamente por isso, pela necessidade que nós tínhamos de formar líderes. E, a partir daí, criar essa estrutura. Porque o que tu precisa, por exemplo, qual é a tônica do encontro de aliança? Fidelidade, confiança, cumplicidade. É verdade. E é o que eu tinha. Eu nunca tinha problema com os meus líderes, porque existia um fator determinante, que era confiança. Eu lembro-me que o senhor nos saudou, e como o senhor estava trabalhando, o Frank ficou tomando conta. Na ocasião foi o pastor Pedro, que era o nosso superintendente, com a pastora Rai, e nós éramos, se não me falha a memória, 30 pastores. E nós até estranhamos. Pastor Valdir não vai pregar? Pastor Valdir não vem aqui? E depois, quando acaba o encontro, que a gente volta para a igreja, o Senhor nos recepciona para se despedir de nós, nós entendemos o porquê que o Senhor não foi, porque o encontro nos ensinou
a confiar no líder e o liderado, praticar aquilo que o seu líder lhe ensinou. Foi maravilhoso. Isso é fundamental. E até hoje é assim. Por exemplo, eu estou fora de Portugal, vou ficar fora de Portugal 25 dias. Eu digo para eles, né? Qualquer coisa ligue, mas não ligue por qualquer coisa. Qualquer coisa ligue. Mas não ligue por qualquer coisa. Então ninguém me liga, eles não precisam. Quando você é um líder, que você, digamos, precisa estar ali, essa não é uma relação muito boa. Eu tenho uma mensagem que eu pregava, Paulinho, deixa eu falar isso rapidamente, que era o líder Zorro. Você lembra do Zorro, aquele personagem? Da máscara, da espada do Z? Sim, o que acontecia? A aldeia estava em perigo, chama quem? O Zorro. O Zorro. Aí o Zorro chegava lá e botava todo mundo para correr. Sargento Garcia corria dele. Todo mundo corria do Zorro. Aí o Zorro deixava a aldeia em paz e ia embora. Mas depois, o que acontecia? Voltava de novo os conflitos, chama quem? O Zorro. Lá vinha o Zorro de novo. O Zorro nunca criou líderes, nunca ensinou aquela aldeia a se defender, Verdade. Nunca ensinou aquela ideia a criar elementos substantivos, né? Substâncias que pudessem fazê-los viver uma vida que não necessitasse dele. Então, nós não precisamos de líder Zorro que apareça, nós precisamos de líderes que formem líderes, que criem líderes, que criem estrutura, entendeu? Então, eu vivo isso a minha vida toda. É assim já hoje em Portugal. Agora tivemos a nossa convenção nacional. Pergunta ao nosso líder, o pastor Josué, o que foi que eu fiz na convenção nacional de Portugal? Só serviu o meu chefe, meu líder. Você imagina que se aquela convenção precisasse de mim, como é que eu ia servir o meu líder? Verdade. Então, eu dei meu tempo para quem? Para o pastor Josué, para o pastor Maestro, para a pastora Marta. Claro, então eu usei do meu tempo para dar ao meu líder, porque o evento em si não precisa de mim. Tem líderes melhores do que eu. Eu vou te falar algo que é muito importante. Você precisa, para ser um grande líder, estar rodeado de grandes pessoas. Porque se você é um líder e você tem visão e tem pessoas capacitadas, as pessoas vão levar a tua visão. É verdade. Elas vão levar a tua visão. O senhor falou em Portugal, em Convenção Nacional de Portugal, que o nosso reverendo Josué e o casal Marta e Josué Maestro estiveram também. E eu queria que agora o senhor falasse da obra missionária em Portugal. Essa obra que há 15 anos atrás, eu até ainda há pouco falava com o senhor, eu fiz a comparação do Filipe em Samaria e do Espírito Santo levando ele para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Eu comparei isso ainda há pouco com o senhor. Sim. O senhor estava como Filipe em Samaria, pastor Valdir, que eu conheço a história, e de repente o Espírito Santo lhe tira de Castanhal e lhe leva para Portugal. Como foi a sua chegada, a sua adaptação? Como é que é? Porque às vezes a gente tem essa ideia, é português, fala português, mas há diferença também na língua, o português de Portugal com o português brasileiro. Conte para nós agora um pouco da sua experiência em Portugal, dessa obra missionária linda que tem crescido e que tem sido reconhecida na Europa, tanto que o senhor foi eleito agora para o Conselho Europeu do Ministério Quadrangular. Nos conte, pastor Valdir, conte para a Geração Forte, conte para o Papo e Louvor aqui que está a lhe receber. Olha, uma coisa interessante, né? Eu não romantizo isso. Digamos assim, eu não fico usando discurso, olha, o chamado missionário e tudo. Isso não é brincadeira. Não. Eu e minha família sofremos muito. Eu imagino. Podia ter dado tudo errado. Podia, pastor. Entendeu? Em 98, a Igreja Quadrangular tentou abrir Portugal e não conseguiu. Eu sabia disso. Mas eu uso sempre uma expressão, Paulinho, que eu usei agora, inclusive, quando fui eleito membro do Conselho Europeu. São 5 vagas e uma dessas, Deus me deu a oportunidade dessa cadeira de tomar. Tupiniquim, Papaxibé. Lá no mundo europeu. Mas eu falei para eles que quando os espanhóis, eles conquistaram o México, o comandante da esquadra, depois que todos desembarcaram na praia do México, ele disse assim, queimem todos os navios. Para ninguém querer voltar. Não tinha como. Eu e minha família, quando fomos para Portugal, isso era algo que estava já em nós. Nós vamos queimar os nossos navios. Que bom, pastor. Nós não vamos voltar. Não tem volta. E bom, ficamos lá. Mas isso não foi fácil. É difícil de dizer. Tu sabes que eu sempre falo... Como foi o primeiro ano? Primeiro ano... Era só nós dentro de casa. Porque nós ficamos um ano sem abrir igreja, sem nada. Só o culto familiar mesmo. Porque às vezes eles não queriam nem me ouvir, né? Todo mundo triste, dentro de casa, e frio e tudo.
andávamos visitando algumas igrejas, andando pelas ruas, eu cuidando das crianças, porque, como tu falaste, é outra cultura. Quando nós fomos para Portugal, nós fomos nos aculturar. Eu me tornei um ser comum ali. Eu sou um cidadão português hoje, eu sou português. Eu concorri a um cargo de deputado do município onde eu vivo. Então, eu concorri a esse cargo. É um cargo indicado. Então, eu queria o quê? Tornar-me parte daquele país. Como meus filhos hoje são parte daquele país. Nós vivemos como cidadão português ali. Então, nós não queríamos chegar ali e nos apresentar como, digamos, um brasileiro que Só foi. mais um brasileiro que foi. Não, isso não. Olha, para ter uma ideia, aconteceu uma cena interessante. Um ano depois, chegou um amigo e disse assim, então, pastor, o senhor não vai abrir a igreja? Eu disse, abrir igreja? Eu disse, não vim abrir igreja aqui, não. Eu disse, ué, o senhor não veio abrir igreja? Eu disse, tu já viste quantas igrejas foram abertas aqui? Quem é que quer essas igrejas que abriram? Eu vim me tornar um ser, um líder, uma personalidade. Uma referência. Isso é muito diferente do que você ir abrir uma igreja. Abrir uma igreja, qualquer um pode abrir. Bota uma placa, aluga um salão. Abriu e fechou. Verdade. Entendeu? Então, não. Eu sei muito bem, sabia muito bem qual era o propósito, a dificuldade que nós teríamos. Ficamos um ano dentro de casa. Muitas lágrimas, pastor. Muitas. Se a gente falasse, chegava domingo à tarde, a gente chorava copiosamente. Lembrando da multidão que chegava na igreja no Pará e vocês ali, a família. Sozinho agora, sem nada. O nosso primeiro culto, sabe como foi? Nós abrimos uma célula em casa a partir dos anos da Rutilene, da minha mulher. Era aniversário dela e eu convidei alguns amigos. E naquele ano tínhamos 18 pessoas. E um olhava para o outro... A primeira reunião, então, pode-se dizer que em Portugal aconteceu no dia do aniversário da pastora Lene. Exatamente. Com 18 pessoas, olha aí, geração forte. Assim mesmo. Olha aí, papo e louvor. Isso é muito bacana. Não, e o pessoal queria saber vivida. De onde tinha vindo essas 18 pessoas. Aí eu disse para eles, olha, semana que vem eu vou começar uma reunião aqui, vocês querem vir? E ficamos ali na sala de casa durante vários meses. Que bacana. E foram crescendo. Eu ia comprando cadeiras. Teve um dia que não tinha mais sala, não tinha televisão, não tinha móvel de sala, não tinha nada, eram só cadeiras. E assim nasceu a Igreja de Portugal, numa célula. Né? Então, nós sabemos muito bem o que queríamos, mas foi com muita dificuldade e com muita seriedade e planejamento. Ninguém ali foi para aventurar. Eu sabia que tudo aquilo podia dar errado. E eu tenho um amigo meu que disse assim, Valdir, tu vai ficar lá, tu não precisa provar nada para ninguém. Nós sabemos quem tu és. Eu disse, não quero provar nada. Mas eles não sabiam, né? Não. O Brasil e o Pará sabiam quem era Valdir Batista e Lene Batista. Mas sim. Mas os portugueses não sabiam e aí o senhor teve que... Claro. E eu sempre digo, Paulinho, que eu me reinventei aos 45 anos de idade. Você falou isso no Congresso de Missões, se reinventar. Foi difícil? Muito. Mas eu contei uma história, né, que foi da minha mulher. Compartilhe com a gente da planta. É verdade, né? Compartilhe com a gente. Além, ela colocou agora, quando nós mudamos de casa, depois de 3 anos morando numa casa, fomos para uma outra casa. Aí ela colocou lá uma foto de uma cidreira, que a mãe dela deu. Ela disse, eu há 3 anos atrás levei essa erva cidreira, trouxe do Brasil para Portugal. E a erva cidreira foi plantada na nossa casa. E ela disse, ela não se importou com um novo país, com um novo clima, com a nova terra, com nada. Ela atravessou o Atlântico e disse, eu posso sobreviver. E aí mudamos de casa agora, a Lene arrancou a erva cidreira da casa e levou para a nova casa. E agora ela está lá já cheia de flores e dando de novo as suas folhas para tomar. Aquele chá de erva cidreira. Agora o inverno chegou, né? Então, um chá de erva cidreira quente é um espetáculo. Então, se essa planta teve a capacidade de se reinventar, por que nós não? Porque somos o melhor de Deus. Claro, a gente precisa, né? Nós somos o melhor de Deus. Tem muitas pessoas que estão nos vendo, pastor, que não acreditam, que podem se reinventar, que podem ter esse restart. E está aqui um exemplo. O missionário Valdir Batista, o reverendo Valdir Batista, o pastor Valdir Batista, o amigo Valdir Batista, ele está nos dando um exemplo de que a gente pode se reinventar. Mas tu sabes quem é um exemplo maior para nós? O nosso líder maior, reverendo Josué. Jesus. Também. Esse é o... O que o texto diz? Ele se fez homem, Emanuel. Tu imaginas o que é um Deus que desce... O Filho único. E se submete a ser como nós? Isso é se reinventar.
É verdade. Ele é o principal exemplo de mudança. É verdade. Entendeu? De adaptação. A Bíblia diz que ele pega a coroa dele e se despiu dela, se desfaz dela. É. Aí ele deixa e diz assim, está aqui, vou viver sem coroa agora. Nasce Você imagina? uma família humilde. Imagina que é um rei sem coroa? Não é rei. Mas se ele fez isso, Paulinho, se ele teve essa capacidade, imagina se nós não podemos ter. Hoje a minha vida e a vida da minha família, os meus filhos, escuta que eu vou te falar. Conte um pouco dos seus filhos, pastor Valdir. Esses dias a Rebeca, ela concluiu o curso dela e o professor, ela formou-se em Relações Internacionais e Ciência Política, a Rebeca. É a sua filha mais velha? Mais velha. O professor um dia perguntou assim para ela, quem é aqui na sala? Quem é que é de um outro país? Quem é que é brasileiro? Aí ela levantou a mão. E disse, Rebeca, tu és brasileira? Eu disse, sou. Porque se um português vê os meus filhos falando, ou ali vivendo, nunca na vida eles vão imaginar que eles são... no Brasil. Não. Mas quando eles estão cá no Brasil, tu nunca vai dizer que eles são portugueses. Em Portugal. Não. Porque eles têm essa habilidade propositalmente criada para serem brasileiros e portugueses. Nunca. Rafael, a Raquel, ninguém sabe que eles são brasileiros só a partir do momento que eles dizem que são. Porque nós temos que ter essa capacidade. O Brasil já tem. Como é que eles vão alcançar portugueses, servir portugueses, se eles não forem portugueses? É verdade. Não foi o que Paulo disse? A gregos. Grego, judeu. Ponto. Pastor, a gente quer concluir aqui querendo ouvir do senhor, porque, olha, a mesma referência que nós temos, Papo e Louvor, você que está nos vendo, do missionário Josué, que deixou Vitória da Conquista para vir para o norte, não abrir apenas o Pará, mas abrir muitos estados e muitas cidades. Hoje o senhor é essa referência. Talvez o senhor ainda não tenha imaginado isso, pastor Valdir, o senhor e a pastora Lene e a sua família. Mas nós, brasileiros, seus conterrâneos aqui do Pará, nós os vemos como o missionário Josué, que largou uma grande igreja em Vitória da Conquista para vir abrir o Pará. E 50 anos depois, ontem nós tivemos a nossa festa do jubileu, toda aquela coisa linda, maravilhosa, do qual o senhor faz parte, a sua família, nós também. Eu há 25 anos de ministério, 28 anos servindo ao Senhor, e toda essa equipe técnica que está aqui também. Mas, assim, quais são as perspectivas, os sonhos da Igreja Quadrangular em Portugal para daqui a 10, 15 anos? O que é que o missionário Valdir Batista e a missionária Lene Batista e os seus filhos, a Raquel, a Rebeca, o Rafael, sonham para a Igreja Quadrangular, não apenas de Portugal, porque a gente sabe que o Senhor tem levado vocês a estenderem as tendas de vocês muito além de Portugal. Qual é o sonho dessa igreja portuguesa para a Europa? Olha, tem uma frase que eu digo muito para os meus filhos. Nosso trabalho é local, a visão é global. Então, nós trabalhamos de forma local, mas sempre olhando de forma global, porque nós somos uma igreja global. A Igreja Quadrangular é uma igreja global. Inclusive, eu disse... O sol não se põe na bandeira quadrangular. Essa é uma igreja global. Essa é uma igreja fantástica. Para mim, meu Deus. Então, nós estamos planeando, primeiro, fazer a igreja de Portugal crescer. Vai crescer, pastor? Essa é a visão do nosso líder, do pastor Josué. Então, não temos outra saída, a não ser fazer a igreja de Portugal crescer. Ela vai crescer como? Avançar. Com trabalho, como nós estamos crescendo. Nossos filhos, os 3, sabem disso, trabalham para isso. E para eles, como é que eles produzem, Paulinho? É quando eu os incluo agora no trabalho da igreja. Eu não estou esperando os meus filhos trabalharem no futuro. Eles trabalham agora. Eu já estou transicionando, estou num processo de transição. Já tenho 60 anos. Só isso, pastor? Só isso. Eles são jovens. Tu imagina, por exemplo, o Rafael tem 25 anos, 25 anos, 27, né? A Rebeca 27, a Raquel 22. Eles têm 40 anos de liderança. Onde é que eu vou arrumar 40 anos na minha vida e força
para cumprir um ministério. Então, se será um centenário, né? Se Então, estiver vivo Jesus não voltar. Eles agora já estão, eu estou transicionando com eles. Eles hoje lideram juntamente com os outros jovens, porque tem um detalhe também, que aquilo que eu quero para os meus filhos, eu quero para os jovens que estão na igreja. Você Amém. tem lá, por exemplo, o Jean Carlos, que é o neto do pastor Nelson Noleto, que está conosco. Mês passado ele estava pregando em Roma, na convenção da Igreja Quadrangular da Itália. Por quê? Porque o projeto, não só os meus filhos, mas a Igreja de Portugal para o mundo, são todos, para que eles possam crescer. Não só os meus filhos crescerem. Vão crescer, pastor. E vão. A igreja de Portugal, Paulinho, hoje ela é uma igreja com influência em vários lugares do mundo. Rebeca, minha filha, é líder de jovem para toda a Europa. Ela ficou mês de agosto nos Estados Unidos pregando num acampamento de jovem que a Aimee fundou. Olha aí. Ela pregou para jovens americanos, ela pregou em tribos indígenas, ela teve ritual, né, ali dos indígenas nativos americanos, recebendo ela para ela poder pregar naqueles acampamentos do deserto ali da Califórnia, dos indígenas, da Igreja Quadrangular. Então, é algo que eu tenho louvado a Deus, de ver meus filhos projetando-se para o mundo. Rafael pregou agora, em fevereiro, num encontro europeu como pastor mais jovem. Essa é a nossa vida. A Igreja de Portugal, ela está condenada, eu uso essa expressão. Oh, glória! A dar certo, a crescer. Não tem saída. Entenda que a condenação é a sentenciada, né? Vai crescer. Ainda mais porque, olha qual é a nossa origem. Josué Bentes, meu amigo. Ele vai lá todo ano. Então, quando ele chega lá, ele lança a semente, lança a palavra. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu trabalhar para honrar e cuidar da semente profética que ele lançou ali. Perto, já estamos findando o nosso bate-papo, pastor Valdir. Fale um pouco do seu relacionamento, do seu amor, que nós sabemos, para o casal Marilene e Josué Bentes, para a família Bentes. Fale um pouco do que é esta família, o que representa para a família Batista a família Bentes. Paulinho, eu sou um dos poucos que tem o privilégio de ter o pastor Josué dentro de casa. Todo ano ele vai e fica hospedado na minha casa. O senhor nos falou. Isso é incrível. É verdade. Eu imagino a emoção de poder receber o chefe, o líder. Entendeu? Eu imagino. Ele é o homem que eu mais amo. Imagino. Eu amo esse homem. É uma família dele. O senhor pregava ainda há pouco, pastor Valdir, e dizia que graças à sua mãe, que foi ouvir o pastor Josué, a história da sua família mudou. Eu posso dizer que os meus filhos, eles também nasceram no Evangelho, porque através do pastor Josué e da minha mãe, a história da nossa família também mudou. Meus filhos amam o pastor Josué. Quem é que não ama o pastor Josué no Pará e no Brasil? Isso é incrível, entendeu? Então, você vê, ele chega em Portugal, ele é o líder de Portugal. Você vê como é que os pastores, hoje, eu estou colocando ele com os pastores europeus. Agora, na Convenção de Portugal, teve o pastor da Itália, da Albânia e da Holanda, pregando junto com ele. Foram os 4 que pregaram. Os 4 preletores, né? E eles já sabem que Josué existe. Oh, glória! Entendeu? Porque não tem igreja de Portugal sem Josué Benson. Eu sou a extensão da vida dele. Eu gravei uma mensagem em Acrópolis, em Atenas, eu disse, eu sou uma invenção do pastor Josué. Ele acreditou, né? Ele acreditou. Inventa-nos, entendeu? Ele olhou para nós. E tem uma coisa interessante. Quando eu, em 1984, abri minha primeira igreja, Terra Firme 4, eu era um jovem. E o pastor Josué, nosso líder naquela época, e com um mês de trabalho lá, eu batizei 42 pessoas. Uau! Isso é história porque as fichas estão lá contadas pela minha querida saudosa Eunice. Então, ele disse, cadê o obreiro que batizou? Aí eu levantei a mão e disse assim, parabéns. Eu disse para mim mesmo naquele dia, um dia ele vai saber o meu nome. E quando eu estava na Colômbia, sendo nomeado líder de jovem sul-americano, e ele disse assim, o Valdir, meu filho na fé. Eu lembrei daquele dia que eu disse, um dia ele ia saber quem eu sou. Deus é fiel, né, pastor Valdir? Então imagina, Paulinho, eu falo isso não com pretensão, não com prepotência, mas imagina um ser que nem eu. Ouvi ontem o meu líder, o pastor José, chamar pelo meu nome.
Isso é lindo. Isso não tem preço. Não tem. Isso é a coisa mais gloriosa. Pastor Valdir Batista e a pastora Além de Portugal. Você imaginou o que é isso? É honroso demais. Isso é uma coisa fantástica, entendeu? Esse homem mudou a nossa vida. E eu quero servir a ele e a família dele, enquanto Deus me der condições. Eu disse para o pastor Paulo César, quando eu cheguei aqui, eu disse, pastor, eu quero servir a Deus, servindo ao Senhor. Eu sou da escola do pastor Pedro Tavares, que também é um homem incrível, ele com a pastora Rai. Claro. Mas eu digo para o senhor e digo para os nossos irmãos que estão nos vendo e que vão nos ver, né? Que o pastor Paulo César Meleiro e a pastora Carla Meleiro também, pastor, tem nos ensinado com um exemplo a servir a Deus com amor, com fé. Paulinho, é muito, muito lindo. Desculpa até te cortar, né? Você sabe que eu estou aqui hoje com uma grande oportunidade de Deus para mim, porque quando eu conheço o Paulo há muitos anos, pastor Paulo César, mas nunca tínhamos tido a oportunidade. Quando ele disse assim, vai em Barcarena, para mim foi uma emoção tão grande. Um impacto. Um impacto gostoso. Eu disse, vou. E eu espero ter a capacidade de conquistar ele como amigo e fazer parte dessa igreja de Barcarena. Sinta-se amigo e saiba que o senhor faz parte dessa igreja. E para mim é uma grande honra ter sido convidado por ele para vir aqui, para estar hoje à noite aqui. Isso foi para mim, digamos assim, uma grande honra. Um início, né? Quem sabe de uma grande amizade, de uma grande relação, entendeu? Eu tenho certeza. Com essa igreja, com Barcarena. Porque Deus tem me dado, desde o ano passado, quando eu vim aqui, do início do ano, a oportunidade de sair daquele eixo só de Belém, quando eu venho aqui. Tive em Marabá no ano passado, tive com Heitor em Redenção, tive com Gesso em Bragança. Então, são coisas assim fantásticas que Deus tem me dado a oportunidade. E são experiências que o senhor vai levar e chegar lá para o povo português e falar. Pastor, queremos suas saudações finais, infelizmente, mas temos que ter. Vamos ouvir as saudações finais do nosso pastor Valdir Batista. Nós lhe desejamos, pastor, que todas as sortes de bênçãos dos céus e da terra Amém. Sobrevenham ao senhor e à sua família. Essa igreja aqui ora pela sua vida. Amém. Eu sou líder da oração das 6 horas da manhã aqui. E eu oro por toda a igreja quadrangular, no Brasil e no mundo. E o seu nome, ele é citado por nós, a sua família. Nós cobrimos o Senhor. Essa igreja cobre o Senhor com orações, porque o Senhor é filho dessa terra. E a gente tem que orar pela vida dos que estão fora, mas pelos que são nossos mais ainda, né? Amém. Só que você tem que agradecer, Paulinho, de estar aqui, de estar contigo, estar com o Caio, Daniel. Volto a dizer, de ter sido convidado pelo pastor Paulo César, pela pastora Carla, para estar aqui. Isso é um presente de Deus para mim. Acredite, fala isso de coração. Amém, pastor. Eles não precisavam me convidar e nem eu precisava estar aqui. Então, isso é uma coisa divina. Isso é coisa de Deus. Amém. Entendeu? Eu não sou atração, vocês sabem disso. Não, o senhor é servo. Eu não sou, eu não faço isso, eu não sei fazer. Eu venho pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Papo e Louvor, né? E espero poder voltar a Barcarena. E quando voltar, vai vir aqui com a gente de novo no podcast. Se Deus quiser. Bem, queridos, esse foi o nosso Papo Louvor 6, aqui da 2ª região de Barcarena, hoje apresentado por mim, pastor Marcos Paulo. Eu quero pedir você que vai ver esse vídeo de deixar o seu like. Pelo amor de Deus, não esquece o like, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá certo? Compartilha na tua rede social. Lembrando que o Papo Louvor, ele tem a coordenação e a direção do nosso amado irmão Caio Meleiro e o nosso irmão Daniel, certo? Esses homens estão aqui por trás, aqui na técnica, fazendo aquele trabalho especial para que chegue com a melhor qualidade, da melhor maneira para você. Fica aqui o nosso abraço, foi uma satisfação, um prazer muito grande ter conosco o pastor Valdir Batista, pastor fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular em Portugal. Esse homem vai voltar aqui para trazer mais experiências e nós vamos ter o prazer de recebê-lo novamente. Pastor Valdir, a honra foi nossa. Toda minha. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Com certeza. Eu vou fazer uma ameaça agora aqui ao ar. Pronto. Aqui, eu vou ameaçá-los agora. Em nome de Jesus, vamos receber. Eu voltarei.
Amém. Deus abençoe. Esse foi o nosso Papo Louvor. Fica com Deus, Deus te abençoe. E que o Senhor Jesus abençoe tua família, tua casa, teu lar. Barcarena é de Jesus e a Igreja do Evangelho Quadrangular ora para que isso aconteça todos os dias. Deus te abençoe e fica na paz. Amém.